finalmente lançou a quinta e última temporada de Stranger Things, e no momento que estou gravando esse vídeo, ainda estamos no aguardo do último episódio. Então, eu preparei uma lista de todos os erros, furos de roteiro e todas as dúvidas que eu fiquei até aqui. E bom, estou na expectativa de que eles expliquem metade disso pelo menos no último episódio. E se caso você tiver alguma explicação ou então concordar comigo, deixe aqui nos comentários que eu vou estar lendo todos. Então deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Uma coisa que sempre me incomoda nas séries é o fato de você precisar assistir outras coisas alheias que não fazem parte dos episódios. Como em Stranger Things, eles têm aquela peça teatral que conta mais a história e o passado de Vecna. Pra mim, isso é uma coisa que deve ter na série, uma coisa essencial que não pode ficar de fora. Até porque a gente tem aí 5 temporadas nas costas e o erro deles aqui é de ficar incrementando mais personagens e não conseguir desenvolver todos eles de forma perfeita. Vou dar um grande exemplo aqui, a Joyce. A Joyce, mãe do Will e também do Jonathan, teve um grande desenvolvimento até aqui na última temporada, porém, ela parece estar jogada de escanteio e quando ela aparece é para ser uma mãe super protetora. E parece que esqueceram que o Jonathan também é filho dela, porque não mostra nenhuma conversa, nenhuma interação e nenhum pingo de preocupação dela com o Jonathan. Quando eu tô assistindo a quinta temporada, a única impressão que eu tenho é que o Will é o único filho dela. Tem até uma cena do Will que ele desce do carro e o Jonathan tá ali esperando ele claramente para dar um abraço ou alguma coisa e ele simplesmente ignora o irmão dele e vai abraçar a Mike. Mano, é o irmão dele. Ele não sabia se ia ver o irmão dele de novo e simplesmente ignorou ele desse jeito. O Jonathan nessa temporada foi completamente jogado de escanteio. Ele quase não tem diálogos e quando tem é relacionado a Nancy ou algo do tipo. É claro que tivemos cenas emocionantes, daquela que ele abraça o Will e mostra a aceitação do seu irmão, mas eu acredito que eles desenvolveram muito bem o personagem até a terceira temporada. Isso só acaba ocorrendo uma coisa: se o Jonathan for de F nessa temporada, o que eu acredito que não vai acontecer, não vai ter peso nenhum. Ele tá praticamente esquecido, nem os próprios fãs comentam mais sobre ele. Outra coisa que eu estranhei muito nessa temporada é a nova personalidade do Hopper. Toda temporada parece que ele tem uma personalidade diferente, e nessa aqui ele está muito insuportável. Parece que ele tá protegendo demais a 11 e todos os diálogos dele, sei lá, pra mim não parece o mesmo personagem que a gente assistiu até aqui, mas eu acho que pode ser só a minha opinião. Número 2, Mundo Invertido não é mais tóxico. Lá no começo da série a gente vê os soldados entrando com aqueles equipamentos de respiração, mostrando que aquele ar é tóxico, e ao decorrer das temporadas isso acabou perdendo sentido, porque todos os personagens entram e saem do Mundo Invertido na hora que quer. Parece até que eles estão frequentando algum bar ou algo do tipo, porque todo mundo entra sem equipamento de respiração nem nada, tirando totalmente o peso daquele mundo. Fora que antigamente o Mundo Invertido passava algo sombrio, passava um certo medo na gente, e agora, de tanto ficar esse entra e sai, pra gente é só mais um cenário da série, não tem mais nenhum pingo de preocupação naquele mundo. Número 3, 11 nerfada com os poderes. Bom, a 11 foi uma grande personagem desenvolvida até aqui, por mais que eu não goste muito da atuação dela de um certo tempo pra cá, ela teve sim o seu desenvolvimento, só que simplesmente a 11 foi de uma personagem que derruba helicópteros, finaliza soldados, para uma personagem que sofre para quebrar umas câmeras e levantar uma placa no chão. No começo dessa temporada a gente vê ela treinando e treinando e treinando, mostrando estar dedicada e focada em vencer o Vecna de vez, só que ela sangra o nariz só para abrir uma placa no chão. E eu não vou nem falar da atuação da Millie Bobby Brown, que está deixando muito a desejar de um tempo pra cá. Ela não tem reação nenhuma. Quando ela vê a Max, que estava em coma e era sua melhor amiga, ela não esboça nenhuma reação. Você tá aqui de verdade. Eu tô aqui. Quando ela vê o Mike, ela não esboça nenhuma reação. Quando ela vê qualquer pessoa, ela não esboça nada. O que me faz parecer que ela só tá na série por causa de contrato. Muita gente falou que foi por causa do Botox ou aquela coisa que ela fez no lábio, mas eu acredito que não. Até a Holly, que foi implementada nessa nova temporada, pra quem não sabe, eles trocaram a atriz da Holly, atua muito melhor do que a 11, que já está desde o começo da série. Continuando a falar dos poderes dela, essa temporada mostrar que ela está meio fraca desse jeito, sofrendo para abrir uma placa de aço ou de ferro, sei lá que é isso, pra mim tira todo o peso da batalha final, até porque ela estando com esse tipo de poder, passando por esses perrengues, eu não acredito que ela consiga vencer o Vec, que se ela vencer ele, pra mim vai ser puro roteiro. Tomara que seja o Will, ou então uma outra situação que eles consigam derrotar de vez o Vecna, mas se for a 11, perde todo o sentido pra mim. Número 4, cadê os morcegos do Mundo Invertido? Mano, na quarta temporada, os morcegos foram um grande obstáculo pros personagens, eles
eles entravam no mundo invertido e a gente já tinha aquele peso. A gente pensava que eles iriam morrer a qualquer momento. Tanto que o personagem Ed perdeu a sua vida por causa daqueles morcegos. E quando acaba a quarta temporada, a gente não tem nenhuma finalização. Ou então, sei lá, uma extinção daqueles morcegos. Não tem nenhuma explicação. E do nada, nessa quinta temporada, eles sumiram. Não estão no mundo invertido, não estão na dimensão X, não estão em lugar nenhum. É claro que com o corte da quarta para quinta temporada, teve um salto temporal. Pode ser que aqueles soldados que estão entrando e saindo do mundo invertido possam ter feito algo, como executar os morcegos ou sei lá. Mas não teve uma mera menção sobre isso. A gente não sabe e tudo isso ficou em aberto. Número 5. Cadê o Devorador de Mentes? Bom, eu sei que você deve estar pensando que ele está na dimensão X, mas se voltarmos um pouco para a segunda temporada, no finalzinho dela, a gente vê que ele está no mundo invertido e não na dimensão X. Então agora eu te pergunto, cadê ele? Por que agora ele está na dimensão X? Ou então se ele está no mundo invertido, na onde ele está todo esse tempo? Eu tô começando a entrar em dúvida se ele de fato vai aparecer nesse último episódio. Tem muita gente teorizando que ele está acima de Vecna, e Vecna na verdade está sendo controlado pelo Devorador de Mentes. Eu também acredito que isso seja possível, mas eu acho muito difícil eles implementarem tudo isso em um episódio só, que o Devorador de Mentes simplesmente sumiu do nada. Ele que pra mim, ele seria o maior vilão até aqui. Ele trazia aquele peso de que as coisas não seriam fáceis pros personagens, sabe? Número 6. Será que o Vecna planejou tudo isso em 12 horas? Nós sabemos que o mundo invertido foi criado no mesmo dia que o Will foi sequestrado, e também no mesmo dia daquele contato com a 11 e o Demogorgon. E também sabemos que o Vecna escolheu o Will de propósito, não foi uma criança aleatória. Só que eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Tipo assim, será que o Vecna sequestrou o Will e ele já tinha um plano? Ele já sabia que tudo isso que aconteceu nessas 5 temporadas ia acontecer? Ele planejou antes de sequestrar o Will? Ou então sequestrou o Will, viu tudo que era possível fazer e aí planejou? Não sei se é loucura da minha cabeça, mas eu fico pensando bastante nisso. Número 7. Essa aqui eu acabei me incomodando bastante e agora tô me questionando sobre isso toda hora. O Will, ele não deveria sentir as dores do Vecna e do Demogorgon? Como a gente viu durante toda a série, toda vez que uma mente colmeia sofre de algum jeito, todas as criaturas sentem aquela dor. Até aqui nessa quinta temporada vemos aquela cena que um dos soldados pega um lança-chamas e acerta os Demogorgons, e o Will cai no chão e começa a gritar de dor, mostrando que ele ainda está conectado naquela mente. Só que, mano, minutos depois, o Will pega 3 Demogorgons e quebra todos os braços e pernas deles, e pela cara dele, não parece ele ter sentido nenhum pingo de dor. Aí eu não sei como que funciona essa ligação entre eles, porque parece que aqui ele não é mais ligado a ninguém. Outra cena que me incomodou também, quando ele controla o Vecna, que também está conectado nessa mente colmeia, ele consegue quebrar a perna do Vecna, mas será que ele também não sentiu nenhuma dor ali, sendo que eles estão conectados ali na sua mente? Ou então aquela hora que eles ressuscitam o Demogorgon à base de descargas elétricas? Mano, se naquela hora um soldado tacou fogo no Demogorgon, o Will já sofreu toda aquela dor, imagina tacar uma descarga elétrica em um deles. Com certeza ele deveria ter sentido alguma coisa, só que não, ele não esboçou nenhuma reação de dor. Número 8. Ninguém do elenco morre. Essa aqui é uma coisa que me incomoda bastante, o que acaba tirando todo o peso dos personagens pra mim. Olha só, o Hopper, a gente já meio que aceitou a morte dele lá na terceira temporada. A gente vê aquele sacrifício dele e ficamos por um grande tempo pensando que ele foi finalizado, e depois a série simplesmente trouxe ele de volta. Beleza. Só que agora nessa quinta temporada, quando ele apareceu ali com os coletes de bomba, meio que querendo se sacrificar de novo, aquilo tirou todo o peso pra mim. Eu já não me importo mais se ele vai ou não ser finalizado, entende? Vou dar um grande exemplo da Max. No final da quarta temporada, seria perfeito a personagem ter perdido a vida ali, porque seria uma morte traumática para todos os fãs e também para os personagens principais. Mas não, ressuscitaram a Max, trouxeram ela pra quinta temporada, colocaram horas de cenas dela escapando ali da mente do Vecna, que pra ser sincero também são cenas que me deixam no tédio. O que eu quero ver é o grupo principal, não ela correndo ali dentro da mente do Vecna. É claro que tem algumas exceções ali, algumas cenas que realmente são boas, mas eles acabam prolongando demais isso, deixando a gente cansado visualmente, sabe? O que a série faz pra tentar driblar aí esse sacrifício dos personagens é colocar personagens novos, como foi o caso do Ed, da Chrissy, do Bob, de vários outros personagens aí. Eles só acrescentam um personagem novo e finalizam ele. Pra vocês terem ideia, nessa quinta temporada a Max perdeu a vida dela de novo. Nessa cena que o Vecna está pegando ela ali na frente da Holly e tal, os batimentos dela param. Por um certo momento, o coração dela para de bater, mas pelo roteiro e também pelo Will, ela volta à vida novamente e tudo continua normal. Vocês entendem que agora, nesse último episódio, se a Max for finalizada, também não tem peso nenhum mais pra mim. Meio que eu já aceitei que ela poderia ter morrido, entende? Esse fato deles não
terem coragem de finalizar os personagens me incomoda muito e também incomoda os fãs. E dependendo de qual personagem eles escolherem fazer isso no final, também não vai ter peso nenhum aí, nem pra série, muito menos pros fãs. Vamos lá, número 9. A 11, desesperada com o Demogorgon indo atrás da Max no hospital. Nessa cena aqui, não posso dizer que é um furo de roteiro nem nada, mas eles sabiam que o Demogorgon estava atrás da Max, só que quando chegam no hospital, agem como se nada tivesse acontecendo. O Lucas vai pro quarto sem preparo nenhum, não leva nenhuma arma de defesa nem nada, e a Robin simplesmente vai atrás da namorada dela pra resolver uma intriga. Mano, ninguém tá ligando pra Max nessa temporada, velho. Número 10. Dustin e Steven brigando, acertaram aqueles cabos do mundo invertido. Nessa cena durante a briga deles, que eu confesso que foi emocionante, pra mim foi a cena mais emocionante dessa temporada toda. No meio daquela briga e tal, eles acabam esbarrando naqueles cabos do mundo invertido, aqueles cabos que estão na parede. E como a gente assistiu até aqui, aqueles cabos estão conectados, eles também fazem parte da mente colmeia, só que nada acontece. Antigamente tinha todo aquele cuidado de não pisar ali, toda essa preocupação, só que agora não tem peso nenhum. Eles barraram ali várias e várias vezes e não apareceu nenhuma criatura, nem um Demogorgon, nem um morcego, nem nada. A impressão que dá é que não é a mesma série que a gente tá assistindo até aqui. Número 11, muita coisa pra um episódio só. Ó, eu fiz essa lista aqui, tem mais ou menos 20 coisas aqui que eu anotei. Eu tenho certeza que quase nenhuma delas vão ser resolvidas no último episódio, até porque parece que são 2 horas de episódio, só que tem muita coisa pra acontecer. A gente tem que ver a batalha final, temos que ver o que vai acontecer com os personagens depois e tem que ter de fato aquele fim. Só que pelo sucesso de Stranger Things, eu acredito que a Netflix vai fazer spin-off aí pra continuar contando essa história, o que eu acredito que seja um erro, dependendo de como eles fizerem isso, tá? Bom, eu só espero que tudo dê certo no final. Número 12. A Max não tinha visto o Hopper vivo antes. Depois que ela acorda do coma, ela está de volta com o grupo, só que se a gente parar pra pensar, ela ficou em coma no final da 4ª temporada, e os personagens só descobriram que o Hopper estava vivo lá no finalzinho, quando a Max já estava em coma. Ou seja, durante todo esse tempo, ela não sabia que ele estava vivo, só que mesmo assim, não teve nenhuma cena, nada dela esboçando alguma reação ao ver ele. Tudo que a gente tem é uma cena onde eles falam que vão explicar muita coisa pra ela, e pronto. Só que eu acho que seria interessante mostrar pelo menos uma reação, uma surpresa ao ver o Hopper. Número 13. O professor Clark deveria ter uma reação melhor. Eu gostei que eles colocaram o professor para participar um pouco mais aí dessa 5ª temporada, até porque ele fez uma breve participação em todas as temporadas até aqui, e de certa forma, ele sempre tem ajudado. Mas acrescentar ele dessa forma e não dar o destaque que ele merece, eu acho um erro. Ele simplesmente dedicou a sua vida, todas as teorias, tudo que ele sabe, tudo que ele ensina, foi provado na sua frente. Ele entrou naquele mundo invertido e viu algo extraordinário, algo que ele nunca viu antes. Só que eles não deram uma reação honesta pra ele, sabe? Não deram tempo de tela o suficiente pra ele. O que me faz parecer é que eles colocaram tanta coisa pra acontecer de uma vez que não estão sabendo aproveitar cada momento dos personagens. Número 14. Ninguém entendeu a cena do Jonathan e da Nancy. Aqui é uma coisa que eu vi muita gente errada. Nessa cena, eles estão prestes a perder a vida e eles têm uma breve conversa honesta entre os dois. Eles confessam muitas coisas um para o outro e o Jonathan mostra a aliança que iria pedir ela em casamento. Só que aí, eles têm uma conversa um pouco duvidosa que deixa a gente sem entender o que de fato aconteceu. Se eles terminaram ou então reataram, sei lá, aceitou se casar com ele. Eu fiquei pensando que eles tivessem se reconciliado e que aquele jeito que eles estavam falando era porque eles não sabiam que iam sair dali com vida. Mas os produtores da série vieram a público para confirmar que na verdade eles terminaram nessa cena. Isso acabou deixando todos os fãs confusos. Tem gente que ainda acha que eles continuam juntos e outros acham que eles terminaram e colocarem eles numa conversa importante pro casal. Só que dessa maneira, nossa, acaba gerando uma confusão enorme. Ninguém entendeu nada dessa cena. Número 15. E a família do Derek? Será que ela ainda tá presa no celeiro? Eles não mostraram mais nada sobre a família do Derek. Mano, eles simplesmente entraram na casa deles, doparam a família toda, destruíram aquela casa pra encher de armadilha de Demogorgon e simplesmente amarraram a família dele. E aí, o que aconteceu? Eles acordaram? Estão presos lá ainda? Não perceberam que o Derek sumiu do nada? Fora que a irmã do Derek ainda viu a Erika aplicando aquela injeção nela. Ou seja, isso deveria ter alguma consequência na série, mas não. Parece que eles simplesmente ignoraram. Mano, eu vou ficar muito puto se não ter uma cena de 1 minuto que seja, da família acordando ou sei lá, preocupada com o Derek. Até porque deixaram essa ponta solta aí do nada. Número 16. Cadê a mãe da Max? Na 4ª temporada a gente vê que a Max tá morando no trailer com a sua mãe. Já na 5ª temporada, a gente percebe que a Max ficou praticamente 2 anos em coma. E tudo que a gente sabe é que o Lucas e o Will iam visitar ela todos os dias ali, com frequência. Mas e a mãe da Max? Ela não foi nenhuma
nenhuma vez, nem sequer apareceu, conversou com o Lucas, nada. Número 17, cadê a Suzy? A gente vê que na terceira e quarta temporada somos apresentados a Suzy, a namorada do Dustin, e querendo ou não, ela ajuda aquele grupo de certa forma. Só que do nada na quinta temporada ela não é mencionada nenhuma vez, nem pelo Dustin, nem pelos amigos, nem por ninguém. O Dustin simplesmente está diferente, está sofrendo com o luto e tudo mais. Será que ela não ajudou ele? Será que eles terminaram? É uma certa dúvida que a gente deveria saber pelo menos o final. Número 18, e aquele corte da quarta temporada que acaba totalmente apocalíptica pra quinta temporada, do nada tudo feliz e normal. Tá aí uma coisa que eu não vou entender. Quando eles terminaram a quarta temporada, deixaram a gente com hype absurdo pra quinta temporada, e é exatamente por isso que eu acredito que ela está sendo bem criticada, porque eles elevaram o nível, jogaram as nossas expectativas lá pra cima. A quarta temporada parece ser o final da série, e se eles tivessem desenvolvido melhor aí no roteiro, poderiam ter encerrado ali sem problema nenhum. As crianças indo pra escola normalmente, deslizando nas rachaduras ali que foram remendadas pelo governo, sei lá, não era isso que a gente esperava, sabe? Número 19, Callie e a interação fraca. Bom, a Callie é uma personagem que muitas pessoas não gostam, porque ela faz parte do episódio mais odiado da série até aqui. Eles adicionaram a Callie de um jeito completamente inesperado, colocando ela aí como parte do experimento da Dra. Kay. Só que pra mim deixou muito a desejar essa interação dela com o resto do grupo. Toda vez que ela aparece, ela só está no canto da cena, sem conversar muito com os personagens. E quando conversa, é aquela conversa constrangedora, conversa estranha, nem parece que faz parte da série. E eu não sei se faz parte da atuação dela ou realmente faz parte do que vai acontecer na série, mas sempre tem algum motivo pra desconfiar dela. Mesmo ela revelando suas segundas intenções pra 11 e tal, todo aquele papo das duas se sacrificarem, ainda parece que ela tá escondendo alguma coisa, sabe? Parece que ela tem algo a mais acrescentando na série. E tomara que realmente tenha uma reviravolta e um plot twist, porque acrescentar ela desse jeito só pra fazer essas falas aí, eu não acho muito justo com a personagem, sabe? E pelo que eu vi, não sou a única pessoa que não gostou desse acréscimo que fizeram com ela. Até porque, se fosse só pra explicar como era feito os experimentos e tal, eles poderiam ter colocado outra coisa pra explicar isso, sei lá, uma gravação, ou então outro jeito melhor de acrescentar essa história. Mas vamos ver o que vai vir aí no último episódio. Número 20, a pintura de Will. Muitas pessoas têm questionado ali naquela quarta temporada se a pintura que o Will fez daquele dragão de 3 cabeças vai ter algum significado na série. Eu vi muitas teorias antes de sair a quinta temporada, muitas pessoas teorizando coisas incríveis que realmente poderiam ter sido acrescentadas na série, mas simplesmente não foi isso que aconteceu. Eu tô começando a pensar que aquele dragão do final vai ser ignorado e vai ficar como uma breve representação do grupo mesmo. Número 21, possível final da série. Com tanta coisa pra acontecer em um único episódio, só me faz pensar que isso pode acabar com o jogo de D&D. Essa é uma teoria que começa a fazer muito sentido quando você começa a pesquisar sobre ela, onde na verdade tudo que aconteceu na série até agora foi só a imaginação do grupo, e eles ainda estão jogando aquele D&D, e a série termina assim, com o Will indo embora com seus amigos. Tomara de verdade do fundo do meu coração que eles não encerrem 5 temporadas desse jeito aí. Tomara que eles dêem um final digno de verdade, mas esse final não pode ser descartado, porque com tanta coisa pra acontecer, só me faz pensar nessa teoria. E número 22, como os Demogorgons levavam as crianças lá pra cima na dimensão X. Eu sei que podem ter várias respostas pra isso, mas também é uma cena que deveria ter mostrado, nem que fosse aí 1 minuto de cena que seja, porque como a gente sabe, os Demogorgons abrem portais pro mundo invertido e pro mundo real, mas não fica claro se eles conseguem abrir esse mesmo portal para a dimensão X. E como a dimensão X fica acima do mundo invertido, a única teoria possível é que eles escalaram essa parede, ou então o Vecna tem usado seus poderes para levar as crianças flutuando. Tem até uma cena que a 11 encontra a bota de Holly, podendo afirmar que eles realmente escalaram esse paredão de carne, mas mesmo assim, eu acho que eles deveriam ter mostrado, nem que fosse uma cena rápida mesmo. E bom galera, esse foi o fim da minha lista até aqui. Eu acho que depois do último episódio, eu posso fazer um outro vídeo, uma parte 2, com mais perguntas sem respostas aqui de Stranger Things. Então deixe nos comentários todas as suas dúvidas, tudo que você queria saber sobre a série, que talvez não seja respondido no final, e se você tem alguma contra-resposta, algum argumento de verdade que consiga explicar essas minhas dúvidas, deixe nos comentários, por favor, também. Então é isso, um forte abraço, valeu!